Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, para quem lê, acompanha ou assiste o noticiário diariamente, tem encontrado talvez muita dificuldade para ver qual o real espírito e as reais intenções do presidente eleito Jair Bolsonaro. Primeiro quero dizer que Vossa Excelência aqui faz um pronunciamento propositivo e levanta principalmente o espírito da necessidade que o nosso país tem de superar uma crise. E quero dizer, senador Pedro Chaves, a todos e todas que nos acompanham, que esse é o nosso espírito também. É o nosso espírito, apesar de sermos considerados como radicais, oposição radical, creio que nunca, pelo menos em toda a história do meu partido, nunca nós advogamos a tese do quanto pior, melhor. Pelo contrário. Porque o quanto pior, melhor significa a queda da qualidade de vida daquelas pessoas que já têm uma péssima qualidade de vida, dos mais pobres. Vide o exemplo do que vivemos agora. O Brasil está sob uma crise econômica, repito, que foi para além da economia, passou a ser uma crise política, uma crise ética, uma crise institucional desde 2014. E, lamentavelmente, quando fazemos um balanço dos prejuízos que essa crise vem causando ao Brasil e ao povo brasileiro, rapidamente a gente percebe que quem mais tem sofrido com essa crise é exatamente o povo mais simples, o povo mais pobre, aqueles que perdem os seus empregos ou que se sujeitam a trabalhar recebendo menores salários e uma quantidade menor de direitos também. É muito fácil perceber que é a maior parte do povo brasileiro quando a gente vê que o FIES e Vossa Excelência é da área da educação, quando o FIES, que já chegou a financiar mais de 700 mil jovens para frequentar e fazer uma universidade, hoje esse mesmo FIES não conseguiu financiar nem 70 mil jovens, ou seja, menos de 10% daquilo que já chegou a financiar. A gente percebe rapidamente que é o povo mais pobre que sofre quando a gente anda pelos interiores do país, pelas periferias das grandes cidades e vê a quantidade de famílias que reclamam ter perdido o direito ao Bolsa Família, apesar de, na estatística, continuarem ainda legalmente sendo merecedoras. A gente percebe rapidamente como a maior parte da população pobre que sofre com essa crise, quando a gente vê milhares e milhares de homens e mulheres com mais de 60, 65 anos de idade que não conseguem acessar a aposentadoria, mulheres simples, trabalhadoras, gestantes que pariram, que tiveram os seus filhos, que sequer conseguem acessar a licença maternidade, trabalhadores que sofreram acidentes, problemas graves na área da saúde e não conseguem receber o benefício previdenciário, tudo por falta de recursos. Ou seja, quando uma crise econômica se abate sobre um país como o nosso Brasil, e isso não é agora, lamentavelmente, mas de muito, aqueles que mais sofrem são os que mais precisam da mão do Estado brasileiro. Então, nobre senador, senhoras e senhores, eu quero, em primeiro lugar, deixar bem claro, registrado, que o espírito nosso das oposições, de quem perdeu as eleições, e veja, tivemos uma eleição dividida. O Brasil praticamente se dividiu ao meio. Primeiro, um número significativo de pessoas, de brasileiros e brasileiras, sequer compareceram às urnas. Eles se omitiram de participar desse importante processo democrático. E aqueles que participaram, nós tivemos um resultado eleitoral de 55% para o vencedor contra 45% para quem perdeu as eleições, não é? Então, temos um país dividido, como tivemos em 2014. Só que a diferença de agora para 2014, é bom que a gente lembre, aqueles que ou têm a memória muito fraca ou fazem questão de omitir, de esconder essa parte da história, lembrar que em 2014, também com um resultado muito apertado,
a oposição, ao invés de vir a público para dizer que a eleição se encerrou, acabou e que daquele instante, daquele momento, todos estariam unidos buscando enfrentar a crise econômica, não. O que nós vimos foi exatamente a oposição e exatamente dessa tribuna. Subir à tribuna e primeiro questionar a legalidade da vitória de Dilma Rousseff. E segundo, dizendo que ela não governaria, e de fato foi. Priorizaram a queda de uma presidente ao invés de priorizar a superação de uma crise. Então, diferente de 4 anos atrás, agora nós subimos à tribuna, aliás, foi o próprio candidato a presidente, que não venceu as eleições, mas que teve uma importante votação, o candidato Haddad, que parabenizou a vitória de Jair Bolsonaro, mesmo discordando de todo o seu programa, de todas as suas ideias e principalmente da conduta com que o presidente eleito nessas eleições de 2018 teve no Congresso Nacional durante aproximadamente 28 anos, ou seja, reconheceu o resultado eleitoral, desejou sucesso e desejou que ele fosse eficiente, eficaz no projeto de trazer novamente o Brasil para o caminho do desenvolvimento. Agora, entendendo que o Brasil, no caminho do desenvolvimento, deva ser um país que continue a política de inclusão social, que continue a política de distribuição de renda, que continue a política do combate às desigualdades regionais que, lamentavelmente, marcam ainda a geopolítica da nossa nação, do nosso país. Eu que represento um estado do norte, que é o estado do Amazonas, eu sei o quanto nós precisamos, o quanto nós necessitamos de políticas de desenvolvimento regional para que possamos alcançar os mesmos índices de desenvolvimento, não só econômico, mas de desenvolvimento humano que outras regiões do Brasil já alcançaram. Então, apenas para deixar claro que com o mesmo espírito, senador, é que eu ocupo essa tribuna e que o meu partido se posiciona nesse período pós-eleitoral e no período pré-início de um novo governo. Mas, lamentavelmente, eu dizia aqui que todas as manifestações, não apenas do presidente eleito, mas dos seus auxiliares mais próximos, principalmente, têm sido manifestações muito controversas, muito confusas. É um conjunto de idas e vindas, e essas idas e vindas, esses recuos, esses desmentidos mostram, eu não creio que a incapacidade ou a incompetência, ou se seria, não creio, repito, que isso mostre incapacidade ou incompetência, ou que isso talvez seja, na realidade, pode ser que seja um diversionismo proposital para tirar a atenção da verdadeira pauta política que eles defendem. Repito, que isso talvez seja um diversionismo proposital, não é? Para tirar a atenção daquilo que realmente importa, ou seja, essas idas e vindas, esses ditos e desditos, talvez sirvam como uma cortina de fumaça quanto ao real potencial do núcleo político do governo, que dizem um núcleo extremamente autoritário, extremamente destrutivo. Eu quero dizer que, apesar desses 28 anos, apesar de tudo o que tem sido dito, eu espero sinceramente que nós vejamos a posse, a partir do dia 1º de janeiro, de um governo democrático e não um governo que persiga as organizações populares, e principalmente no momento, e isso é a maior preocupação, em que a gente já nota, já vê que a pauta que deverá ser estabelecida pelo próximo governo é uma pauta extremamente retrógrada quanto aos direitos do povo e dos trabalhadores, e darei alguns exemplos. A pauta, que tudo indica, será uma pauta extremamente retrógrada, de retiradas de direitos. E, obviamente, se a pauta tiver essas características, a população brasileira não vai assistir isso de forma pacata,
em casa, pela televisão, assistindo a TV Senado ou assistindo a TV Câmara. Obviamente que a população, as mais diversas categorias, deverão se organizar e lutar por aquilo que entende de direito. E isso é que se chama, a isso é que nós chamamos democracia. É o direito não só da liberdade de expressão, mas é o direito de ir e vir, é o direito de se manifestar, é o direito de lutar por aquilo que considera o mais correto, por aquilo que considera o mais justo. E não podemos aí jamais confundir liberdade com autoritarismo ou com ações de violência. Quando eu digo aqui que defendo a livre manifestação da população, é óbvio que nós queremos a livre manifestação da população dentro de um ambiente pacífico. Nós nunca, jamais defendemos qualquer tipo de violência como a saída para qualquer problema, pelo contrário. Quem defende o armamento generalizado da população brasileira não somos nós, porque nós achamos que a violência não se enfrenta com mais violência. A violência se enfrenta com educação, a violência se enfrenta com um governo verdadeiramente democrático e que valorize as pessoas, que valorize aquilo de bom que tem a sociedade e não aquilo de ruim. Mas, senhor presidente, um desses exemplos que eu me referir aqui, do ir e vir, do disse e do desdito, por parte desse novo governo, eu quero falar rapidamente sobre as manifestações de Paulo Guedes recentemente, inclusive perante o presidente desta Casa, do Senado Federal, do Congresso Nacional, que foi publicado de forma muito ampla, divulgado de forma ampla por toda a imprensa brasileira e foi através de uma entrevista dada pelo presidente Eunício Oliveira ao site BuzzFeed, um site aqui no Brasil. E ele disse que no dia em que o presidente eleito Bolsonaro esteve aqui para participar do ato do Congresso em homenagem aos 30 anos da Constituição Brasileira, ele teve uma conversa com o futuro superministro. Olha, veja bem, futuro superministro, porque ele está sendo anunciado não só como ministro da Fazenda, mas como ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e ministro de Comércio, de Indústria e Comércio Exterior. Veja, é o superministro que não vai dar conta. Primeiro, porque o Ministério de Indústria e Comércio é um ministério fundamental para o desenvolvimento nacional, para impor aquela política que eu aqui falava de combate às desigualdades regionais. É completamente diferente do Ministério da Fazenda, que só olha números. Não, Indústria e Comércio olha mais do que números, olha o Brasil como um todo e ele precisa continuar existindo. Então, da mesma força que eu defendo a manutenção do Ministério da Indústria e Comércio, eu defendo também a manutenção do Ministério do Trabalho, que é uma outra gravidade. Ele nem junta. Ele diz, nobre presidente, ele diz que vai ser extinto e que também Paulo Guedes deverá assumir as funções do trabalho. Olha só, veja Vossa Excelência, o ministério que vem lá desde o ministério talvez dos mais antigos, de mais de 80 anos, o Ministério do Trabalho da época de Getúlio Vargas, e ele quer extinguir. Nenhum governo teve a coragem de fazer um negócio desse, eu espero que ele não tenha também. Espero que a lucidez tome conta, o espírito de lucidez tome conta do presidente para que não permita fazer isso. Porque extinguir o Ministério do Trabalho, eu repito, não apenas é extremamente nocivo para a economia, é uma forma de menosprezar a maior parte dos brasileiros e brasileiras que são os trabalhadores que constroem esse país, que constroem verdadeiramente a riqueza nacional, mas é uma sinalização de que direitos nesse Brasil será apenas uma coisa do passado e está aqui. Guedes assumirá funções do trabalho e aprofundará a flexibilização dos direitos, Jornal Folha de São Paulo, que mostra e faz uma matéria grande, uma matéria bem estruturada em relação a isso, ou seja, eles acham que essa danosa reforma trabalhista aprovada recentemente, que ainda é pouco,
Eles estão dizendo que vão permanecer apenas os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras contidos na Constituição. E eu digo o seguinte a eles, até esse já foi extinto, até esses. E aprovamos por quê? Então não dá para eles tratarem a população como se fosse o Brasil, como se só tivesse gente idiota, que como só tivesse gente que não conhecesse dos seus direitos. É fato, o direito ao 13º está lá na Constituição Federal. Está lá na Constituição Federal. O direito à aposentadoria, descanso semanal remunerado, licença maternidade, está tudo lá na Constituição. Esse não foi mexido agora, foi retirado do trabalhador. De que forma? Legalizou-se outras formas de contratação, de relações do trabalho, como, por exemplo, eu tenho repetido um monte de vezes, mas parece que não adianta. A imprensa não dá eco a isso, pelo contrário, a imprensa só dá eco àquilo que dizem. Os direitos constitucionais dos trabalhadores estão garantidos. Não é verdade. E olha aí 2 exemplos. A nova forma de relação de trabalho de contratação, qual? Através do autônomo exclusivo e contínuo. Essa figura que foi criada na lei, o autônomo, é aquele que tem a sua empresa própria. Ele exclusivo e contínuo por quê? Porque ele pode trabalhar para um único patrão, portanto, ele é exclusivo daquele patrão, daquele local, daquela empresa, e contínuo porque ele vai trabalhar todos os dias. Está lá escrito na lei, está escrito na lei. Só que esse autônomo, contínuo e exclusivo, ele não tem uma carteira de trabalho assinada, ele tem um contrato de prestação de serviço. Ele deixa de ser empregado e passa a ser um prestador de serviço. Isso já acontece muito no Brasil, muito, mas acontece com quem? Com aqueles trabalhadores e trabalhadoras que têm um salário extremamente elevado. Aqueles que têm função, geralmente, de direção. Isso acontece na imprensa brasileira. A maior parte desses grandes jornalistas, âncoras de televisão, eles não trabalham com carteira assinada, eles trabalham com contrato assinado. Na maioria dessas pessoas, atores, atrizes, jornalistas, que ganham salários elevados, eles são prestadores de serviço, eles têm contrato. Agora, são pessoas que ganham muito, senador Pedro Chaves, são pessoas que ganham muito, que têm condições, com aquele ganho mensal, de fazer a sua própria poupança, de garantir a sua tranquilidade na aposentadoria, de pagar o seu plano de aposentadoria privado, de manter uma qualidade de vida decente. Esses que ganham grandes salários podem fazer isso, apesar de não ser legal, na legislação brasileira, mas sempre fizeram vistas grossas a isso. Sempre fizeram. Agora não. A reforma trabalhista, ela ampliou essa possibilidade. Um trabalhador, um mero operário de uma fábrica, um mero comerciário, vendedor de uma loja, ele poderá ser um autônomo, exclusivo e contínuo. E não vai ter direito a nada, nem a aposentadoria, a não ser que ele tire do dele para pagar a sua própria aposentadoria. Eu pergunto, quem ganha um salário mínimo tem condições de tirar 11% desse valor para pagar a sua aposentadoria? Não tem condições, não vai tirar. Então, veja, mas eles acham que isso é pouco. Eles querem acabar com o Ministério do Trabalho, jogar o Ministério do Trabalho para a Fazenda, dizendo que tem que flexibilizar ainda mais o direito ao trabalho. E passa a ser voz comum no Brasil hoje, desses que dizem o seguinte, olha, aliás, o próprio Bolsonaro disse isso enquanto deputado. Às vezes o trabalhador, aspas, abro aspas, que essa é a fala dele, às vezes o trabalhador tem que sujeitar a perder direitos, abrir mão de direitos para assegurar o emprego. Olha só, a que ponto nós chegamos. A que ponto nós chegamos. E ainda citam um belo exemplo, o Uber, como se esse fosse um grande exemplo. Olha aí, ó. Quantos homens e mulheres hoje estão trabalhando no Uber? São super explorados, essa é a nova forma da escravidão. É por isso que a gente diz que o Brasil está diante não de um projeto neoliberal. Nós estamos não só diante de um projeto ultra-neoliberal, nós estamos diante de um projeto neocolonial. Neocolonial. É muito grave isso
que está acontecendo no nosso país. É muito grave. Então, mas vamos lá, eu me referi aqui, voltando, presidente, tomando aqui novamente o fio da meada, dando um outro exemplo do que diz, exatamente na conversa que o nosso presidente Eunício Oliveira teve, que foi presenciado por vários senadores, né, segundo o relato das matérias de imprensa, ele teria se colocado à disposição do futuro governo. O presidente dessa casa, o nosso presidente, senador Eunício Oliveira, teria se colocado à disposição de Paulo Guedes, dizendo que visse quais os projetos prioritários para ele ver como poderia ajudar, como poderia fazer com que o parlamento já ajudasse para que o futuro governo começasse melhor. E citou textualmente a elaboração do orçamento, não é? Porque o orçamento está sendo votado e está sendo discutido. Quando fez isso, ouviu do futuro superministro do Brasil, porque é o superministro da Fazenda, do Planejamento, Fazenda, Indústria e Comércio e Trabalho agora, ouviu ele dizer que não tinha interesse no orçamento, que orçamento eles aprovavam o ano que vem, que o interesse deles era aprovar, desde já, o que fosse possível da reforma da Previdência. Ele disse assim, não, eu só quero... Aí o presidente Eunício insistiu com ele, não, ministro, mas é que o orçamento é votado este ano para valer o ano que vem. Ele insistiu, não, o que eu quero, e eu só quero a reforma da Previdência. Se vocês não fizerem, aspas, as palavras do futuro ministro de Bolsonaro, se vocês não fizerem, eu vou ocupar este governo, vou ocupar este Congresso e o PT volta. E vocês vão ser responsáveis pela volta do PT. E segue, se vocês não aprovarem tudo aquilo que nós queremos esse ano, o PT volta. Se aprovar a reforma, o Brasil vai crescer 6%. Se não aprovar, o Brasil não vai crescer e eu vou ocupar vocês. Palavras de um ministro, um futuro ministro, ditas aqui dentro, na sala da presidência. Mas isso ele ainda achou pouco. Voltou para o seu ministério e disse o seguinte, que ele vai dar um aperto, que ele vai dar um tranco, vai dar uma prensa para que os congressistas, senadores, deputados aprovem a reforma da Previdência. Ora, presidente, aqui, nessa manifestação, o problema não é o que está sendo até feito de piada. O problema não é se ele sabe ou não sabe que o orçamento tem que ser aprovado de um ano para o outro. Até acho que ele sabe. É claro que ele sabe. Talvez ele faça de conta que não saiba para desviar a verdadeira polêmica. O fato aqui não é se ele sabe ou não sabe que uma reforma da Previdência, através de uma mudança constitucional, só pode ocorrer se não houver intervenção. É claro que ele sabe. Agora, o que precisa ser debatido dessa manifestação é a sua fala autoritária, de dizer ou aprova isso ou a culpa vai ser de vocês, deste governo, que vão fazer o PT voltar. Mas, presidente, e mais grave ainda do que isso, do que essa falta de espírito democrático, é o fato de que, se juntarmos a isso, a entrevista que foi concedida pelo deputado mais votado de São Paulo, Bolsonaro, publicada no Estado de São Paulo, acho que no dia de ontem, no jornal Estado de São Paulo, é algo assim que chega a ser assustador. Assustador, presidente. Ele, entre outras coisas, fala na entrevista que não tem diálogo, nem com o PCdoB, nem com o PSOL, nem com o PT. Opa, ainda dizem que nós somos os radicais? Nós? Aí por que ele diz que não tem diálogo? Não, porque esse pessoal apoia o Movimento Sem Terras. Não, esse pessoal é deputado federal. Esse pessoal ocupa a cadeira aqui no Senado. E ninguém pode dizer, converse com esses, mas não converse com aqueles. Converse. Então está aqui quem são os radicais. Olha aqui quem são os radicais. Primeiro isso. Segundo, ele fala, presidente, insiste, porque esse deputado, Eduardo Bolsonaro, ele tem um projeto de lei já apresentado há algum tempo. E o projeto de lei, sabe que conteúdo diz? Pretende criminalizar o comunismo.
os partidos comunistas. O comunismo ele não vai poder criminalizar, aliás, ele tem que voltar para os bancos escolares ou então estudar por conta própria para saber o que é o comunismo. O comunismo nunca se instalou em lugar nenhum no mundo, nunca. Nem mesmo o socialismo pleno chegou a ser instalado, ele que vai ler, ele que vai estudar para ver o que é realmente o comunismo. Nós somos um partido comunista porque nós defendemos o comunismo. E o que é o comunismo? Algo comum a todos. É uma sociedade tão avançada, mas tão avançada, que eu nem sei quando é que um dia vai poder se instalar. É uma sociedade onde os valores serão os valores humanos e somente isso, onde ninguém será mais do que ninguém. Mas esse deputado, Eduardo Bolsonaro, tem um projeto de criminalizar os partidos comunistas. Olha, presidente, eu chamo a atenção de Vossa Excelência mostrando o seguinte, mostrando que ele, quando foi questionado sobre isso, ele disse, não, quero levar o meu projeto adiante. Aí foi questionado várias vezes pelo repórter que fez a entrevista, Marcelo Godoy, pelo Estado de São Paulo, e perguntado o seguinte, mas isso não é só uma forma de você, sei lá, não vai querer retirar o projeto? Ele disse, não, eu quero manter o projeto. Aí o repórter diz a ele, mas nem nos Estados Unidos isso acontece? Nem nos Estados Unidos, lá o Partido Comunista é legal, e aqui o senhor não quer? Ele disse, não, eu não quero. Eu quero que seja ilegal. Ou seja, mostra o caráter ditatorial, ainda cita exemplos. Exemplo como na Polônia, na Ucrânia, na Indonésia. Agora, veja bem quem é o presidente da Indonésia, presidente. Isso não pode ser coincidência só. Isso não pode ser coincidência. Eu sei que eu já ultrapassei bastante tempo, mas é por uma razão muito nobre, presidente. Não é só cita a Indonésia. Agora, olha, o presidente da Indonésia tem vários artigos, acho que foi o senador Humberto Costa, que fez um brilhante pronunciamento falando apenas disso, do comparativo entre Duterte, que é o presidente da Indonésia, com Bolsonaro, porque a boca pequena dizem e comparam Jair Bolsonaro com Trump. Então, vários estudiosos americanos, brasileiros, do mundo inteiro, chilenos, têm feito estudos sobre isso. Não. Se tem que comparar algum líder mundial, algum dirigente de algum país com o Bolsonaro, esse alguém não é o presidente dos Estados Unidos, o Trump, não. Esse alguém é Duterte. E veja, senhor presidente, Rodrigo Duterte, ele disse durante a sua campanha e depois cumpriu, ipsis literis, tudo aquilo o que ele disse que ia fazer. Rodrigo Duterte disse que perdoaria, prestem atenção, que perdoaria qualquer policial que matasse traficante ou usuários de droga durante o trabalho. A ideia, dizia ele, era dar segurança para que pudessem agir sem medo e punição pelo Estado. Exatamente isso que Jair Bolsonaro diz, que o governador eleito do Rio de Janeiro diz. Tem que matar. Não dá, não pode ter lei que criminalize qualquer policial. Não, eles têm que ter a liberdade para fazer isso. Olha aqui porque, ou seja, diz aqui, segue, esse artigo é de João Paulo Vicente. Ele diz o seguinte, que quando diz que se tiver que comparar com alguém, Bolsonaro alguém, esse seria o Duterte. E cita também um outro professor da Universidade de Harvard e um dos autores do livro Como as Democracias Morrem, Steven Levitsky, que também faz o mesmo comparativo, e faz o comparativo baseado em dados e não baseado apenas naquilo que eles imaginam que tenha sido os 28 anos, ou seja, fazem análise dizendo que esperam que não seja tão verídica essa comparação, esse comparativo. Mas segue, senhor presidente, lá no final ele fala do MST. Ele é perguntado sobre o projeto que muda a tipificação do terrorismo, qual era a opinião dele. Estou seguindo aqui na entrevista que o deputado filho do presidente deu, e perguntado sobre essa legislação, e essa lei tramita aqui. O que ele diz? Ele disse, não tem que mudar, tem que punir, tem que considerar
tem que qualificar, enquadrar como uma ação de terrorismo todo o MST. Aí o jornalista diz assim, não, mas aí se acontecer isso, se o senhor colocar a entidade... É que o senador Medeiros estava chegando e eu estava aguardando ele chegar, presidente, para ele poder ter direito à fala, viu, senador Medeiros? Então, tem que considerar como ação criminosa. Aí ele pergunta, mas eles têm, e se tiver que prender 100 mil pessoas, qual é o problema? Olha, presidente, essa lei, essa mudança de lei estava sendo discutida na CCJ. E sabe o que a lei dizia? Ela permitia que fosse enquadrado como ato terrorista manifestações políticas e ideológicas, não eram manifestações de violências. Entidades e quem apoiasse pessoas que fizessem qualquer ato, eu inclusive citei exemplo. Se a mudança da lei tivesse sido aprovada e tivesse em vigor, aquela greve dos caminhoneiros, ela estaria enquadrada dentro de atos terroristas. Ela estaria, porque em vários momentos eles colocaram fogo em pneus, por exemplo. Aquilo lá, segundo a lei dizia, era para impedir o ir e vir. Olha só, então, é dentro desse governo que nós estamos. E para concluir, senhor presidente, agradecendo Vossa Excelência, eu quero voltar, mas voltarei amanhã para fazer um pronunciamento só sobre isso. Como corre risco o direito dos trabalhadores. A tal da carteira verde-amarela. A carteira verde-amarela não é nada. Não é o passaporte para o futuro, não é nada. Ele está dizendo que o que é a carteira verde-amarela? Talvez eu não me expliquei. É que esse Guedes, esse super-ministro, o guru do presidente eleito, ele disse que vai instituir a carteira de trabalho verde-amarela, que é uma carteira que não dá direito a nada. Mas agora está dizendo que ela vai dar um passaporte a quê? A aposentadoria. Contanto que o empregado pague a sua aposentadoria. E a aposentadoria dele será, ao final da sua vida laboral, fruto da sua poupança e só disso. E uma poupança que será colocada em bancos privados. E ele dirigirá essa poupança.